Hoje vamos falar sobre Roboão, uma figura importante na história bíblica. Ele era filho e sucessor de Salomão, além de ser neto de Davi. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. Roboão foi o primeiro monarca do Reino de Judá, após a divisão do Reino Unido de Israel. A história de Roboão é contada nos livros de 1 Reis e 2 Crônicas. Em 932 a.C., houve uma rebelião das 10 tribos do norte de Israel, o que resultou na formação do Reino de Israel independente, sob o governo de Jeroboão. Roboão, por sua vez, viu seu domínio se limitar ao Reino de Judá, localizado no sul. Essa divisão marcou um momento crucial na história de Israel, levando à separação dos dois reinos que seguiriam caminhos diferentes. Roboão é lembrado como o rei que testemunhou essa separação e governou apenas uma parte do que antes era o Reino Unido de Israel. De acordo com a Enciclopédia Judaica, a sabedoria e o poder de Salomão não foram suficientes para evitar a rebelião de algumas de suas cidades fronteiriças. A cidade de Damasco, sob o comando de Rezon, conquistou sua independência em relação a Salomão. Além disso, Jeroboão, um supervisor de obras, foi inspirado pelas palavras do profeta Aías e fugiu para o Egito. Isso marcou o início da desintegração do reino unificado de Davi, ainda durante a vida de Salomão. Com Damasco agora independente e Jeroboão, uma figura importante entre as 10 tribos de Israel, esperando sua oportunidade, o futuro do reino de Salomão ficou incerto. Foi um momento crucial que moldou o curso da história de Israel. Salomão quebrou o mandamento ao se casar com esposas estrangeiras e ser influenciado por elas. Ele até mesmo começou a adorar e construir templos para os deuses moabitas e amonitas. Isso desagradou profundamente o Senhor, que ficou irado com Salomão. O Senhor declarou que, como resultado de suas ações, e por não ter mantido a aliança e os mandamentos, o reino seria rasgado das mãos de Salomão e dado a um de seus servos. No entanto, por respeito a Davi, seu pai, o Senhor não faria isso durante a vida de Salomão, mas sim durante o reinado de seu filho. Ainda assim, um pedaço do reino seria preservado por causa de Davi e da cidade de Jerusalém. É importante notar que a mãe de Roboão, Naamá, era uma amonita, uma das esposas estrangeiras que Salomão casou. Essa situação desempenhou um papel significativo nas consequências que se seguiriam. A cronologia bíblica tradicional nos leva de volta ao século X a.C., quando Roboão assumiu o trono. Tudo isso está registrado nos livros de 1 Reis 12, 1 Reis 14 e também em 2 Crônicas, do Antigo Testamento. Aqui está o cenário. O Reino Unido de Salomão está prestes a se dividir, e Jeroboão vai governar o reino do norte de Israel. As 10 tribos do norte se reuniram em Siquém para proclamar Roboão como rei de Israel. No entanto, eles tinham algumas demandas. Queriam reformas em relação à política de Salomão, que estava sobrecarregando o povo com impostos para manter a magnificência da corte de Salomão. Os conselheiros mais velhos sugeriram a Roboão que pelo menos falasse com o povo de maneira amigável, embora não esteja claro se eles aconselharam a aceitar as demandas. Mas o jovem rei, influenciado por seus amigos de infância, optou por não ceder à pressão e aumentou ainda mais os impostos sobre o povo. Embora o motivo aparente fosse o fardo pesado imposto a Israel, devido aos enormes gastos de Salomão com construções e luxos, existem outras razões profundas que precisamos entender sobre as razões por trás da divisão do antigo reino de Israel. Primeiro, devemos considerar a oposição histórica entre o norte e o sul de Israel. Essas duas regiões sempre tiveram uma história de agir de forma independente, e a unificação sob o reinado de Davi era frágil, com tensões sempre prontas para se transformar em rebelião, especialmente por parte das tribos de Efraim. Além disso, as questões religiosas também desempenharam um papel importante. A construção do templo em Jerusalém representou uma ameaça às vários santuários espalhados pela terra, e é provável que os sacerdotes desses locais tenham apoiado a revolta. Historiadores relatam que os rebeldes disseram: "Deixamos para Roboão o templo que seu pai construiu." Isso reflete o impacto da construção do templo na revolta. Jeroboão e o povo se rebelaram, resultando na separação das 10 tribos do norte, que formaram um novo reino. Esse reino desmembrado continuou a ser chamado de Reino de Israel, mas também era conhecido como Samaria, Efraim ou o Reino do Norte. Por outro lado, a parte que Roboão governava foi chamada de Reino de Judá. Ao longo dos 17 anos de reinado de Roboão, ele manteve Jerusalém como a capital de Judá. No entanto,
Durante esse período, Judá cometeu atos que desagradaram profundamente o Senhor, provocando sua ira com seus pecados. Eles construíram altares em lugares elevados, pilares, e até mesmo adoraram ídolos sob árvores, seguindo as práticas abomináveis das nações que Deus havia expulsado diante de Israel. Roboão, determinado a reunificar o reino, mobilizou um exército impressionante, composto por 180.000 soldados, para enfrentar Israel em guerra. No entanto, ele recebeu conselhos para não lutar contra seus próprios irmãos, e, consequentemente, optou por retornar a Jerusalém sem iniciar o conflito. Isso marcou o início de um período turbulento na história de Israel e Judá. Durante os 17 anos do reinado de Roboão, os dois reinos, Israel e Judá, permaneceram em um estado de guerra constante. No 5º ano do reinado de Roboão, o rei Shishak do Egito liderou um grande exército e conquistou várias cidades. De acordo com as fontes históricas, a construção de 15 cidades fortificadas por Roboão indica que esse ataque não foi totalmente inesperado. O exército de Shishak era formidável, composto por 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e tropas de várias regiões, incluindo líbios, suquitas e cuxitas. As forças de Shishak capturaram todas as cidades fortificadas que levavam a Jerusalém, criando um cerco à cidade. Para evitar a destruição de Jerusalém, Roboão entregou a Shishak todos os tesouros do templo como tributo. Esse evento teve consequências significativas, interrompendo o comércio com o sul da Arábia, através de Elate e do Negev, que havia sido estabelecido durante o reinado de Salomão. Judá tornou-se um estado vassalo do Egito. A invasão de Shishak é um evento confirmado por registros e outras descobertas arqueológicas. Geralmente, Shishak é identificado com o faraó egípcio Xoxenque I, que liderou essa invasão em Judá. No entanto, há um desafio intrigante na identificação de Shishak com Xoxenque I. A Bíblia relata que o rei Shishak do Egito atacou Jerusalém. Ele apoderou-se dos tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Isso contrasta com os registros históricos, que não incluem Jerusalém ou qualquer cidade da Judéia Central entre as conquistas de Xoxenque. Roboão foi um homem de muitas esposas, tendo 18 delas, além de 60 concubinas. Com elas, ele teve um total de 28 filhos e 60 filhas. Entre suas esposas, destacam-se Maalate, filha de Jerimote, descendente de Davi, e Abiail, filha de Eliabe, descendente de Jessé. Com Maalate, Roboão teve 3 filhos, Jeuze, Semaria e Zarã. Após Maalate, ele se casou com sua prima Maacá, filha de Absalão, filho de Davi, com quem teve 4 filhos, Abias, Atai, Ziza e Selomite. Os nomes das outras esposas, filhos e todas as filhas não são mencionados. Roboão reinou por 17 anos e, após sua morte, foi sepultado junto a seus ancestrais em Jerusalém. Seu filho Abias o sucedeu no trono. Esta é uma visão geral da vida e reinado de Roboão. A ascendência de Roboão, filho de Salomão, inclui uma conexão com uma mulher amonita, o que tornava desafiador manter as reivindicações messiânicas da casa de Davi. No entanto, essa relação foi vista como um exemplo da providência divina, que escolheu honrar 2 pombas, Ruth, a Moabita, e Naamá, a Amonita, com uma distinção honrosa. Naamá, a mãe de Roboão, é elogiada por sua retidão, o que, segundo a tradição, impediu que Moisés guerreasse contra os amonitas. Roboão também tem uma história pessoal interessante. Ele foi afetado por uma ferida como punição pelo desejo de vingança de Davi contra Joabe. Além disso, Roboão teve os tesouros que Israel trouxe do Egito tomados por Shishak, o rei do Egito, conforme mencionado na Bíblia. Esses detalhes revelam camadas fascinantes da história e tradição judaica relacionadas a Roboão e sua ascendência. Fiquem ligados para mais histórias bíblicas intrigantes em nosso canal. Até a próxima! Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.